as 10 virgens hoje. Quarta parábola. Mateus 25, a partir do versículo de número 1 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram para receber o esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. E as loucas, tomando consigo as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, reserva. Mas as prudentes tomaram azeite em seus depósitos, não só na lâmpada, juntamente com as lâmpadas. E tardando o esposo, todas cochilaram e dormiram. E à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saia para recebê-lo. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas já estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E quando elas foram comprá-lo, o esposo chegou. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele, porém, lhes disse: verdadeiramente vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Pode se assentar, se você pode, glorifica ao Senhor nessa noite. A palavra de ensino hoje vai ser sobre a parábola das 10 virgens. E o primeiro ponto, para entendermos essa palavra, a gente precisa entender como que funciona o casamento judaico. Como que funciona o casamento judaico? O casamento judaico ele é dividido em 3 partes. Repita comigo: primeira parte. Diga assim: promessa. Diga assim: segunda parte. Desposamento. Terceira parte. Bodas. Então, são 3 partes o casamento judaico. Primeira parte é a promessa, a segunda o desposamento e a terceira são as bodas. O que seria a promessa? Aqueles que vão se unir em matrimônio, ainda eles são criança. E já existe uma promessa, um pacto, um vínculo que entre as famílias que diz assim: meu filho vai se casar com a sua filha, viu? Quando eles atingirem a maioridade. E isso antigamente era muito normal. Então, essa era a parte da promessa. Eles já estavam prometidos um para o outro. Quando eles atingissem a maioridade em Israel, acontecia o desposamento. O que é o desposamento? Pergunte: o que é? O desposamento é quando você se casa diante do juiz. É o casamento no civil hoje, para você entender. Mas ao contrário do que nós fazemos, como que funciona hoje? Você pega, você se casa com a sua esposa ou com o seu esposo, você casou diante do juiz, acabou, você já sai puxando ela, levando para casa: é minha, não é de mais ninguém. Você sai e leva. Às vezes você vai morar dentro da casa do sogro, dentro da casa da sogra, não é assim? Então, Israel não podia. Eles já estavam casados. Diga assim: já era esposa. Diga: já era esposo. Mas ela voltava para a casa do pai, mesmo casada. Ela voltava para a casa do pai. E quando ela estava voltando para a casa do pai, ele fazia uma promessa. Ele falava assim: ei, eu vou agora preparar lugar. E quando o lugar estiver preparado, eu volto para te buscar, para que a gente venha festejar 7 dias nas bodas. Terceira fase, as bodas. Era uma festa que durava 7 dias. É a festa do ajuntamento. Eles já estão casados, mas eles estão em festa, porque ele vai tirá-la da casa do pai e vai levar para a sua casa que ele arrumou e construiu. E a partir de agora eles vão viver juntos. Aleluia. Quem entendeu as 3 fases, diga amém. Amém. Promessa, eram crianças. Desposamentos, foram casados diante do juiz. Tem documento. Tinha documento, viu, irmão? Tanto o papel de divórcio quanto o papel de casamento na época já era um documento. Então, o que acontecia? Ela voltava mesmo casada para a casa dos pais. E ele só tinha o direito de buscar para cumprir a terceira fase, que são as bodas, quando ele preparasse um lugar.
Vamos aplicar isso para o relacionamento que Cristo tem com a igreja. Você acha que o relacionamento que Cristo tem com a igreja é a partir da cruz? Diga assim para quem está do seu lado: você está totalmente enganado. O relacionamento que Cristo tem com a igreja é ainda antes que o mundo existisse. Vou falar de novo, porque eu acho que você não ouviu. O relacionamento de Cristo com a igreja é de antes do mundo existir. Porque Paulo escreveu aos Efésios capítulo 1 dizendo: porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ainda antes que o mundo existisse. Então você, antes de nascer, já tinha uma promessa que você seria dele. Aí o que aconteceu na cruz do Calvário? Pergunte o que aconteceu. Você foi desposada por Cristo, igreja. Porque diante da cruz e diante do Pai, Ele se casou com você. Você foi desposada. Nós temos a mania de falar assim, ó, a igreja é a noiva do Cordeiro, é a noiva do Cordeiro, é a noiva do Cordeiro. Não é. A igreja é a noiva do Cordeiro até a cruz. Depois da cruz ela não é mais noiva, ela é a esposa, porque ela já foi desposada por Cristo. É por isso que o texto original do grego de Mateus 25, ele não diz, aí vem o noivo, mas ele diz, aí vem o esposo. Então a igreja já é a esposa do Cordeiro. Mas só que o Cordeiro foi embora e a igreja ficou. Diga por quê? Porque ele foi preparar lugar para se cumprir a última fase do casamento. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, a partir do versículo 1. Os discípulos estavam entristecidos. Jesus olhou para eles e disse: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, voltarei outra vez para vos buscar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Disse-lhe Tomé: como conheceremos o caminho? Então disse Jesus: estás há tanto tempo comigo e ainda não sabe o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então nós estamos, eu acho que você não entendeu ainda. Diga assim: nós só estamos esperando a última fase do casamento. Porque quando ele vier buscar a esposa, é porque ele já preparou lugar. Então nós vamos participar dentro da Nova Jerusalém, Apocalipse 19, das bodas do Cordeiro. Vai ser uma festa, hein? E a Bíblia diz em Apocalipse 19, que ele vai quebrar um protocolo. Diga por quê? Porque geralmente em uma festa, o esposo se assenta com a esposa e os servos servem. Mas Jesus vai quebrar protocolo, irmão. Porque quando ele levar a igreja, Apocalipse 19 diz que ele vai cingir os seus lombos e ele mesmo nos servirá. Cristo nos servirá. Então você já entendeu uma parte. A base você já tem. O casamento judaico tem 3 partes: promessa, desposamento e bodas. E você já aplicou no relacionamento de Cristo com a igreja. Aí Jesus vem contando uma parábola que nos deixa um pouco confuso. Talvez você está dizendo assim: eu não fiquei confuso com essa parábola. Então deveria, porque é no mínimo estranho. Diga o quê? Jesus se casar com 5 mulheres. E você aplicar a igreja. Se Jesus vai casar com 5 igrejas. Não, ele é uma igreja, é uma esposa. Mas Jesus disse assim: o reino dos céus é semelhante a 10. Não, vamos de novo. O reino dos céus é semelhante a quantas virgens? Em que 5 são prudentes. Aí quando eu leio o Salmo 45, eu entendo como que acontece a preparação de uma esposa. Diga como? As virgens preparam o seu vestido, de Salmo 45. As vestimentas do esposo cheiram a mirra, aloés e acácia. E as virgens preparam o vestido da rainha. As donzelas, as virgens. Então antes da esposa ver o esposo, existem virgens que preparam o vestido da esposa. E não é coincidência que 5 virgens são prudentes. Não, diga por quê? Porque Paulo disse assim, ó: Deus deu para alguns o apostolado, para outros o ministério profético, para outros o ministério evangelístico, para outro o ministério pastoral e para outros mestres. Quantos ministérios são?
Vamos lá de novo. Para você nunca mais esquecer. Faz assim com a mãozinha. Não se preocupa que eu não vou cantar a música da Eliana. Faz assim. Faça assim, irmão. Não tenha vergonha. Tá frio. Tira essa mão, varão, de dentro dessa blusa em nome de Jesus. Aí. 5 dedos. Faça assim, ó. Apóstolo. Ó. O apóstolo, ele era quem? Aquele que fundava a igreja. Então, ele chegava em todos os ministérios, ó. Diga assim, profeta. Ele aponta o erro. Diga assim, evangelista. Ele é o maior. Ele alcança almas. Pastor. Ele faz aliança. Mestre. Ele chega em lugares que nenhum outro vai chegar na palavra. Porque ele é pequeno, então ele chega. É para você nunca mais esquecer. Os 5 ministérios estão na sua mão. O serviço está na mão. É por isso, não sei se você vai entender isso aqui. Quando a sogra de Pedro estava com febre, Jesus foi e tocou na mão. Quando tocou na mão, o texto diz, ela começou imediatamente a trabalhar. Porque os ministérios, a mão foi curada, é o trabalho. Então, diga assim, 5 virgens. Diga, Salmo 45. Me dá a dica. Que 5 virgens cuidavam do vestido da esposa. Paulo diz que existem 5 ministérios. Então quem são as 5 virgens prudentes? Pergunta, quem são? É o apóstolo, é o profeta, é o evangelista, é o pastor, é o mestre. É todo aquele que Deus levantou para cuidar da igreja. Sabe qual é o papel do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre? Diga qual é. É cuidar do vestido da esposa. Porque você vai prestar conta diante do esposo. Quando Jesus voltar, ele vai falar assim, cadê a igreja que eu coloquei na tua mão? O que você fez com ela? Porque quando eu deixei ela lavada com água, sem mácula, sem mancha, sem rugas e coisas semelhantes a essa. Como que você está me entregando à igreja? A responsabilidade de ser um líder, a responsabilidade de ser um obreiro. Porque tem gente que acha que ser pastor, ser um ensinador da palavra, ser um evangelista, ser um profeta, ser um apóstolo, é apenas estar com o microfone na mão, sentado no púlpito, ou pregando. Não, você tem uma responsabilidade. Você precisa limpar a igreja, você precisa deixar o vestido branco, você precisa cuidar, ó, cuidado, você não pode passar por aqui, aqui tem lama, não vai por aqui, e se sujar, você tem que dar um jeito de limpar. Qual é a visão de ministério que nós temos hoje? Diga qual é. Cargo e status. Eu não vejo a hora de virar pastor. Se você fosse crente de verdade, você não desejaria isso. E olha que quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Mas só que se você soubesse o que é pastorear, você pensaria e se prepararia para isso. Porque não é dirigir culto. É fazer com que a pessoa continue até Jesus voltar com os vestidos alvo mais do que a neve. Mas que parábola fantástica, diga por quê? Porque diz que existem quantas virgens? Não. Existem quantas virgens? Mas 5 são prudentes e 5 são? É assim mesmo. Pergunte por quê? Porque existe apóstolo verdadeiro, mas existe falso apóstolo. Existe profeta verdadeiro, mas existe falso profeta. Existe evangelista verdadeiro, mas existe o falso evangelista. Existe o pastor verdadeiro, mas existe o falso pastor. Existe o mestre verdadeiro, mas existe o falso mestre. Então nas 5 áreas do ministério, existem 5 prudentes e 5 que são loucos, porque devem ser chamados de loucos. Diga por quê? Porque não sabe o que está fazendo. Quem quer se meter a besta em pastorear, em abrir igreja, em evangelizar e em ensinar a palavra, e não sabe que um juízo ainda maior virá sobre ele. O falso está aí. E se você me perguntar, eu te falo. Diga como reconhecer o falso. Vamos começar pelo apóstolo. O papel do apóstolo é fundar a igreja. Ele é um plantador de igreja. Olha Paulo. Plantou igreja, foi o maior plantador de igreja. Agora, como que você descobre o falso apóstolo? Ele não gosta de plantar igreja. Não. Ele só gosta de ficar sendo servido. Você tem que carregar minha cadeira. Tem que segurar. Não chega perto de mim. Meu terno, pá.
Entendeu? Não, irmão, mas eu fui lá na igreja. Eu caí. Só que você não se levantou ainda, você não percebeu? Você continua igual. Do que adiantou cair se a sua vida não mudou? O falso, ele não está preocupado com o trabalho principal. Você entra no Facebook de algumas igrejas e está lá: batizamos 3.000 membros nas águas. O outro disputa e põe 3.001. Eles caçam na rua para não perder. E Paulo chegou e disse assim: ó a missão do apóstolo. Eu não vim para batizar, eu vim para evangelizar. Não lembro nem se batizei alguns de vocês, Paulo disse, mas sei que batizei a Gaio, a família de Estéfanas. Não sei nem se batizei outro, porque eu não vim para isso. E eu não sou o Cristo de vocês, mas o que Ele me mandou fazer, eu vou fazer. Por onde eu passar, eu vou plantar a igreja, eu vou pregar a palavra, eu vou mandar cartas. Esse é o papel do verdadeiro apóstolo. Quando ele é falso, ele faz o contrário disso. Profeta, para você não confundir, diga assim: existe dom de profecia e ministério profético. Dom de profecia, ele fala em línguas e o outro interpreta. Ou então, assim diz o Senhor para ti. O dom de profecia, beleza. Ministério profético, o papel do profeta é apontar o erro da igreja. Profeta verdadeiro, ele fica assim, de acordo com a Bíblia, você está errado. E tem que aguentar, irmão. Porque se o profeta não estiver na igreja, a igreja se corrompe, diz a Bíblia. O papel do profeta é esse, está errado, está errado, está errado e está errado. Então quando ele é falso, pergunte: quando ele é falso? Quando ele é comprado, quando ele profetiza e ele fala de acordo com o pastor paga para ele falar. Isso não tem mais não. Tem, irmão. Pastor está pagando com o ministério. Eu vou te levar para o presbitério esse ano, hein? Mas prega lá o que fala bem de mim. É o falso. Evangelista, tem um monte. Você já deve ter entrado na igreja, já deve ter visto um monte de evangelista assim, Diga o que ele é. Falso. Porque evangelista de verdade não consegue ficar sentado no púlpito. Ele quer alma. Vem, ele vai buscar, Pastor verdadeiro, diga qual? Ele dá a vida pela ovelha. E o falso? Ele arranca a gordura, ele arranca a lã. E fala: o importante é que a minha casa esteja estucada de lã. E a ovelha está morando aonde? Está aqui a ovelha lá no campo. A maior característica do pastor, diga qual é? O amor. O bom pastor, ele entrega a sua própria vida. O mestre, como que você reconhece o falso? Pergunte. Porque ele não ama a palavra. Ele é metido a besta. Ele quer ensinar. Ele diz que sabe tudo. E está ensinando tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Um monte de coisa que você aprendeu na igreja errada foi porque tinha um falso mestre lá, liderado por um falso pastor, um falso evangelista. E se não era igreja que tinha apóstolo, mas se era, tinha um falso apóstolo lá também. Várias coisas que vocês aprenderam foi alguém que ensinou errado. Sim. Nunca sentou para aprender. Nunca glorificou ao Senhor pelas revelações que foram dadas. Então diga: existem 5 prudentes. E existem 5 ministérios loucos. Mas sabe qual é o fantástico? Todos são virgens. Todos têm a mesma, entre aspas, parece que tudo é igual. Diga assim, as 10 são virgens. Não, faz melhor. Diga: as 10 são virgens. Diga assim: as 10 esperavam o esposo. Diga assim: as 10 tinham lâmpada e azeite na lâmpada. Diga: qual era a diferença? Diga: as 10 dormiram. Diga: qual era a diferença? O reservatório. Por isso que tem muita gente enganando multidões. Diga por quê? Porque você olha para ele e fala: é virgem, tem azeite, tem lâmpada, está esperando o esposo. Aí você fala: estou no lugar certo. Mas só que você prova
que não está, diga como? Com o tempo. O tempo prova que ele não é verdadeiro. Diga por quê? Porque o tempo vai mostrar que ele só tinha azeite na lâmpada. E Jesus faz algo de propósito. Tem alguém pregando por aí porque não lê a Bíblia esses caras, irmão. Diga o quê? Jesus não tarda. Jesus não tarda. E Mateus 25 fala com todas as letras: tardando o esposo. Acho que eles não estão lendo a Bíblia. Tardando o esposo, todas dormiram. Jesus marcou um encontro. O esposo marcou um encontro. 9 horas estejam com a lâmpada acesa em tal lugar. Elas chegaram lá? Chegaram antes. Mediram, ó. Se ele falou que vai chegar 9, eu vou colocar azeite na minha lâmpada que vai durar até 9h15. Problema dele se ele não chegar. Outras pensaram diferente. Ele falou 9, mas eu conheço meu amado. Ele gosta de provar nosso azeite. Ei, eu vou pôr na lâmpada para até 9, mas eu vou deixar o meu reservatório lotado, porque eu sei que ele gosta da meia-noite. Acho que vocês não ouviram, não. Olha para quem está do seu lado e fala assim: nessa noite, Jesus não quer saber se a tua lâmpada está acesa no culto. Ele quer saber se vai continuar acesa lá fora. Hoje tem culto, 2 horas de culto, 1h40, 1h30. Deixa eu preparar meu azeite para o culto. Chega no culto, Pai do Senhor, igreja. Eita glória. Chega para o irmão, tá tudo bem, Assis? O Assis fala: tomei misericórdia, irmão, que Deus te levante. É o santo da igreja. Só que você quer conhecer se ele é crente mesmo? Culto 15 minutos mais tarde, você vai descobrir que a unção e o azeite do Espírito Santo foi embora. Foi. Sem reserva. Ele só tinha para o momento do culto. Você vai encontrar ele no serviço, é um desviado dentro do serviço. É um desviado na escola. É um desviado dentro de casa. Porque ele só tem azeite para um culto de 2 horas. Mas o esposo tarda. E Jesus nessa noite está te perguntando. Ele quer saber se você tem reservatório até que ele volte. Esse é o grande mistério. Porque aquilo que você mostra, acaba. E aí, vai continuar assim até quando? Tem gente que chega na igreja e fala assim: tamo junto. Até quando? 1 mês? 1 semana? 2 meses? Até o pastor falar não para você? Até quando? Ou você tem reservatório, o azeite está acabando, a lâmpada está apagando, ó. Aí você: não, vou pôr mais. E se você tem reservatório, diga o que é. É porque você comprou, é porque você adquiriu. Pergunta assim: o que eu estou fazendo aqui toda quarta-feira? Enchendo seu reservatório de azeite. Para quando chegar lá fora, você fazer o que o João fez. O João veio aqui, e numa das parábolas nós dizemos assim: vai lá e faz discípulo. O João falou: eu dei aula para eles. E ele aceitou Jesus. E um foi batizado do Espírito Santo. Outros foram batizados do Espírito Santo. E ele trouxe para o culto. Ou seja, o azeite dele não foi um azeite momentâneo. Ele saiu daqui com a palavra queimando. E ele continuou aceso lá fora. Você pode tirar a dor de cotovelo e dar um glória a Deus pela vida dele? Talvez você não gerou nada depois da parábola do talento. Você não conseguiu fazer nada. Mas Deus está te dando outra oportunidade. Estou falando só de trazer gente para o culto não, irmão. Estou falando a oportunidade de falar para alguém de Jesus. Agora parece que o Espírito Santo é um botãozinho. Botãozinho. Diga como é isso. Mulher, hora do culto. Eita glória, aleluia. Ai, mulher, é o... Ele vem para o culto e pá, passamos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, glória, aleluia, uma família. Aleluia. Acabou o culto, nem chega em casa, dentro do carro. Cala a boca, mulher, já desliguei aqui. Acabou o azeite. Fala assim para ele: você é louco?
que tem de gente vestindo uma roupa de santidade, o que tem de gente aplaudindo alguém porque ele está de gravata, está de social, está de sapato, está com a saiona lá embaixo, está com coque assim, ó. Eita, estou falando não, tem os verdadeiros. Deixa eu te ensinar um negócio. O que mais existe no século 21, sabe o que é? Sepulcro caiado. Tão arrumadinho e cheio de flores por fora, mas só tem carniça por dentro. Tem marido que não ama a esposa, tem pai que não cuida dos filhos, tem filho que não obedece pai. É só no momento do culto, é só no momento da lâmpada acesa. Mas depois, quando ele sai da presença de Deus, ele sai revoltado, ele sai batendo em todo mundo. Ele para, se cruzar comigo. Tem dia que ele esquece do azeite até na hora do culto, que ele já sai de casa falando assim, ó: se a irmã tal cruzar comigo na igreja, hoje ela vai ouvir umas verdades. O que está acontecendo com você? Deus te chamou para ser prudente. Deus te chamou para permanecer com a lâmpada acesa. Deus te chamou para ser cheio do Espírito Santo. Deus te chamou para ser cheio da palavra, cheio de poder, cheio de unção. Mas só que não pode ser algo momentâneo, tem que ser algo para sempre. Sabe, diga assim para quem está ao seu lado: vou te falar qual é a palavra-chave e o segredo. Quer saber ou não? Olha para ele e fala: permanecer. Esse é o grande segredo. Quer ver? Coloca para mim aqui João 15. Só para você ver ter uma ideia. Olha lá. Eu sou a videira, o meu pai é o lavrar. Vai indo. Toda vara em mim não dá fruto, eu tiro. Eu limpo toda aquela que dá fruto, para que ela dê mais fruto, vai. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe e lança no fogo, e o fogo arde. Vai lá. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser, e será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Mas permanecei no meu manda a próxima. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu. Vai mais uma. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria e a vossa alegria seja. Vai mais um pouco, é muito bonito o texto. O meu mandamento é este: que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. Vai lá. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida, ou a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos. Então o que ele mandou? Permanecer. Mas eu já não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu lhes fiz conhecer. Vai, irmão, você vai descobrir que é gostoso ler a Bíblia, vai. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que você vá e deis frutos, e o vosso fruto, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides, o Pai, Ele vos mais um. Isto vos mando, que vos ameis uns aos. Vamos mais um. Se o mundo vos aborrece, sabeis que, primeiro do que vós, esse mundo aborreceu a mim. Mais um. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra,
também guardarão a vossa palavra. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. E se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teria pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Ou seja, já foi revelado. Aquele que me aborrece, aborrece também o meu Pai. Amém. Então qual é o grande segredo do texto de João 15? Pergunte qual é. Permanecer. Até quando você vai viver daquele fruto que você gerou em 1990? Você já está há 30 anos na igreja e você fica assim, ó. Ah, mas você viu o trabalho que eu fiz em 90? Você fez um trabalho em 90? Não, mas em 2000? Ah, meu pai. 2010 eu dei R$10 para ajudar na salinha das crianças. 2020 eu paguei o cantor do congresso. Deus só te usa a cada 10 anos. Ah, mas faz 10 anos que a igreja está aberta. Eu um dia limpei a igreja. Eu um dia disse para o meu irmão, eu te amo. Eu um dia disse para ele, eu tenho uma palavra de Deus para você. O segredo não é gerar um fruto, é permanecer gerando. O segredo é permanecer fazendo. O segredo é permanecer sem pecar. É permanecer orando, é permanecer jejuando, é permanecer amando, é permanecer no caminho, é permanecer estudando a palavra, é permanecer. Você está igual a família dos sirineus. Não sei se você já leu esse texto na Bíblia, um dia você vai ler em Atos, que aonde Paulo passava plantando igreja, os sirineus vinham. Ah, você tem que me respeitar. Por que eu tenho que te respeitar na igreja? Porque meu pai, meu familiar, meu avô um dia ajudou a carregar a cruz de Jesus. Ou seja, os sirineus na época de Paulo ficava procurando honra daquilo que Simão Sirineu foi constrangido a fazer. Ele nem fez porque queria. Aí quando Paulo abriu uma igreja e falava Evangelho de Jesus Cristo, o povo de Cirene chegava. Ó, vocês têm que respeitar, dar cargo para nós, uma posição boa, porque lá atrás meu avô carregou a cruz de Jesus. Vocês não pegaram ainda, né? O que tem de igreja que vive assim, diga o quê? Pessoas que vivem assim, você sabe quem foi meu avô? Você sabe quem foi meu pai, o que ele fez na Assembleia de Deus, na Igreja Batista, na Presbiteriana? Meu pai foi o primeiro presbítero da Igreja Assembleia de Deus, do ministério tal. E ele fica cobrando isso dentro da igreja. O que eu falo para um cara desse? Pergunta o quê? E você vai fazer o quê? Porque seu pai fez a parte dele, você não está fazendo nada. Você quer viver do que o seu pai fez? Chegou o teu tempo de gerar, chegou o seu tempo de produzir, chegou o seu tempo de fazer, chegou o seu tempo de permanecer. A oração dos irmãos de hoje, diga qual é? Levanta um Paulo. Não tem Paulo, irmão, Paulo já foi. Hoje é o Marcos, é o Wagner, é o João, é sua vez. Se vira, meu amigo, é seu tempo, é a tua hora, é a tua vez. Permaneça na palavra. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Que você não seja um crente na igreja, um cristão de lâmpada acesa apenas, mas que você tenha reservatório até Jesus voltar. Que você permaneça fiel, que você permaneça adorando, permaneça louvando, permaneça firme até o dia em que o amigo do esposo vai falar: aí vem o esposo. E você vai sair ao encontro, porque você tem reservatório. Você está com a lâmpada acesa, o teu fogo não apagou, teu ministério não acabou. Sopra. Fala assim para quem está do seu lado: eu acho que meu azeite está no nível baixo. Agora olha para ele e fala assim: vou te dar uma dica, hein, que as virgens prudentes deram. Diga assim para ele: vai aos que vendem. Tem de gente por aí pregando essa palavra. Diga qual? A salvação é de graça, 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 a salvação é de graça. É fácil falar que a salvação é de graça. Diga por quê? Porque você é folgado. Porque é fácil falar que é de graça aquilo que você não pagou, mas alguém pagou. Não é de graça. Não é porque você não tinha dinheiro para pagar e outro pagou no teu lugar que foi de graça. Ah, para mim foi de graça. Você tinha que ter vergonha na cara, porque a tua posição é de devedor.
Paulo disse isso depois de tudo que fez. Eu me sinto devedor. Se Paulo se sentia devedor, eu nem vou falar o que eu sou. Paulo foi o único obreiro que conseguiu evangelizar todo mundo conhecido de sua época. E ele disse: eu me sinto devedor. Você ia para onde mais, Paulo? Estou me sentindo em dívida. E como eu fico achando que um povo é doido? Diga quando. O cara vem pro culto, sai para da igreja, tipo, esse mês não faltei um culto, estou me achando. Não. Se você cultuar todos os dias, você continua devedor. Se você ganhar alma todo dia, você continua. E o preço da salvação não é barato não, é renúncia. Quantos preços você já não pagaram vocês para servir a Jesus e estar no Evangelho? Quantas decepções, frustrações, traições. Você foi machucado, você foi ferido, mas você permanece aí, ó. Permanece com a sua lâmpada acesa. Você achou que ia acabar. Você disse como aquela viúva para o profeta: a tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Mas só que o milagre chegou dentro da tua casa. O milagre chegou dentro da tua reserva. E Jesus multiplicou o teu azeite. Tem gente achando que as coisas são de graça. Uma das igrejas da Ásia, Jesus mandou João escrever e dizer: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, vestes brancas e colírio para os olhos. O preço tem que ser pago. O preço que Jesus pagou está pago, mas você ficou com o resto das aflições de Cristo. Parabéns. Receba e se sinta bem-aventurado. Jesus disse: quando perseguirem vocês por amor do meu nome, sintam-se bem-aventurados. Então nessa noite, diga qual é o clamor. Qual é o meu desejo? Pergunte qual é. É que você não tem azeite só na lâmpada. Porque isso aí, os fariseus têm também. Qual era a maior característica dos fariseus? A hipocrisia. Eles colocavam sobre as pessoas pesos que ele mesmo não carrega. Sabe aquela pessoa que fica: você não pode fazer isso, mas ele faz. Você não pode pregar assim, mas você prega. Você não pode fazer assim com a tua esposa, mas você faz. Você não pode criar teu filho assim, mas você cria pior. É o hipócrita, que ele quer refrear na carne do outro o que ele não refreia na carne dele. Ou seja, quando chega no templo, ele está com roupa de pastor, roupa de crente, está com a lâmpada acesa, está mostrando azeite para todo mundo: me respeita, meu azeite. Mas você vai descobrir quem ele é com o tempo. Porque quem não tem azeite reservatório no coração não permanece. Então meu desejo nessa noite é que você permaneça na presença de Deus. É que você permaneça dando fruto. É que você permaneça sendo feliz. É que você permaneça sendo um bom esposo. É que você permaneça sendo uma boa esposa. Que você permaneça sendo um bom filho. Que você permaneça sendo um bom obreiro. Que você permaneça sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus. Que você permaneça amando a palavra. Que você, independente, irmão, ninguém disse que ia ser fácil. Nós teremos aflições, mas as aflições do tempo presente não se compara com a glória que há de vir. Creia, porque é a palavra de Deus. Mais uma parábola que Jesus nos ensina. Você pode falar amém? Diante dessa parábola, às vezes você se sente: está no finalzinho meu azeite. Lembra da segunda-feira a palavra que o pastor dele trouxe sobre a árvore? Mas que a Bíblia diz que é o cheiro das águas ela pode gerar. Existe um louvor que diz assim, ó. Eu não sei se é isso, mas dá só o maior aí. Meu Deus. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração sede de ti, Deus
Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Creia, creia, que é o cheiro das águas Deus vai trabalhar na tua vida. E às vezes fala o cheiro das águas, talvez ninguém te explicou que águas são essas. Em João capítulo 7, Jesus disse assim: no último dia da festa, Jesus colocou em pé e disse: quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de águas vivas correrão no seu interior. Falava ele isso do Espírito Santo, que ainda não havia sido mandado, porque ele ainda não tinha sido glorificado. Então esse Espírito que desceu em Atos capítulo 2, ele continua com a igreja, e ele ficará convosco até a consumação dos séculos. E esse Espírito Santo hoje, ele te cura, ele te limpa, ele te levanta, ele te restaura, ele te dá a força que falta, ele te dá ânimo, ele trabalha na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios. Não abra mão do azeite na tua lâmpada, nem no teu coração, que é o teu reservatório. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Vem inundar, Senhor, o meu coração. Para finalizar, faz assim com a sua mão. Coloque no coração e diga assim: enche o meu reservatório. Faz assim com a mão. Eu não quero só luz na lâmpada, eu quero luz no reservatório. Desfilar com a lâmpada acesa é fácil. Quero ver quando a lâmpada acabar. Se você tem reservatório para encher de novo. Essa é a palavra de hoje.